Também seguimos numa outra expectativa: votação da mini-reforma eleitoral hoje no plenário da Câmara. Para as regras entrarem em vigor nas eleições municipais agora de 2024, elas têm que ser sancionadas pelo presidente Lula até 6 de outubro. Então é corrida contra o tempo. Ou seja, se aprovado na Câmara, pouquíssimo tempo ainda passar lá pelo Senado. Vamos dar uma olhadinha nos principais eixos que estão sendo desenvolvidos pelo grupo de trabalho dessa mini-reforma eleitoral. Vamos lá, a começar pelas federações. Prevê que eventuais sanções a um partido que integre a federação, essas sanções não podem ser aplicadas às demais legendas do grupo. Uma outra mudança com relação à prestação de contas: desobriga candidatos a justificarem seus gastos de campanha antes da eleição. Tem também o destaque para a propaganda eleitoral. A mini-reforma propõe, por exemplo, a retirada de exigências de tamanho desse tipo de publicidade em carros. Há ali umas questões relacionadas a algumas modificações sobre propaganda eleitoral. Regras do sistema eleitoral, por exemplo, com relação à compra de votos. Essa mini-reforma vai criar a possibilidade da Justiça Eleitoral aplicar apenas uma multa em vez de cassar a candidatura de alguém acusado do crime de compra de votos. Quando a gente olha ali para o registro de candidatura, são mudanças no calendário eleitoral. Por exemplo, partidos e coligações devem apresentar os pedidos de candidatura à Justiça Eleitoral até o dia 26 de julho do ano eleitoral. Hoje, a data limite é 15 de agosto. Tem também a questão sobre o financiamento de campanha, abrindo brecha para que o dinheiro repassado para uma candidata mulher, como exige atualmente a lei, seja usado para divulgar uma candidatura de um homem. Inelegibilidade: reduz o prazo para que um político cassado não possa mais disputar as eleições. Muda o início da contagem desse prazo. E cota feminina: prevê uma série de condições para que uma punição possa ser aplicada, além de permitir a um partido não lançar o número mínimo de mulheres, caso esteja numa federação. Essas são algumas modificações previstas nessa mini-reforma eleitoral que deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. E aí, Leandro, a gente olha até um pouco para trás para entender o que está acontecendo. Você está falando da lei das eleições, ela é de 1997. Ela foi promulgada lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. E já passou por várias modificações, quase 20 mudanças. Sempre tem um pano de fundo. Por exemplo, a questão daquele efeito tiririca, quando foi imposta a cláusula de barreira. De barreira, sim. Também quando houve a discussão em torno do fundo eleitoral, porque houve uma decisão da Justiça quando se refere a doações de empresas a campanhas eleitorais. Nesse caso, a gente pode dizer qual é o pano de fundo? O pano de fundo agora são as punições que os partidos têm sofrido por não respeitarem a cláusula ali para investimento em candidaturas de mulheres e candidaturas de negros, que foi uma novidade recente da lei eleitoral. Os partidos não conseguiram ou não quiseram cumprir e estão se articulando ali para criar um mecanismo de algo, né, que foi pensado para aumentar a representatividade feminina, por exemplo, nas bancadas legislativas pelo país, na política do país, e agora os partidos estão chegando ali numa conclusão que não, de repente o dinheiro destinado para uma candidatura de uma mulher pode ser usado pela candidatura de um homem, o que traz, só a existência dessa ideia já mostra um pouco de como é difícil aumentar a representatividade nos espaços de poder no país. Mesmo com a regra atual, o que, enfim, até na campanha de 2022, né, acompanhei isso muito, sobretudo em candidatas de partidos pequenos, dizendo que só foram colocadas ali na lista de pessoas com postulantes a um cargo porque precisava bater a cota. Isso já estava acontecendo. Então, os defensores dessa mudança agora na regra estão dizendo o seguinte: olha, é justamente para evitar isso, para evitar candidata laranja, porque a gente sabe que não vai ter mulher suficiente para fazer campanha. E é um pensamento que está incutido dentro daqueles que estão discutindo essa proposta hoje. Mas, para além disso, né, essa possibilidade de você tirar o dinheiro de uma candidatura de uma mulher e colocar para um homem, de fato, é algo que atenta contra os preceitos de representatividade que o mundo todo está discutindo. E aí, Carol, tem um trecho nessa proposta, né, que é relatada pelo deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão, dizendo o seguinte: a proposta, ela permite, eu foquei nesse ponto, mas tem outros ali dessa mini-reforma que mereceriam atenção também, mas essa proposta, ela permite que o dinheiro seja destinado a despesas comuns com candidatos do sexo masculino. E aí,
tem uma margem para grande discussão, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. Que benefícios são esses? Não sabemos. Não tem esse detalhe na proposta.